dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo com uma pessoa bem especial, bem bacana, que foi assim, meu companheiro de trabalho por um tempo, né, por esse ano de 2022. E eu fiz o convite para ele para que nós pudéssemos produzir um conteúdo muito bacana para vocês. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a chuva quando cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece do quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, bem pra bem longe, cantando eu mando a tristeza embora. Oi, gente, mais um dia de vídeo. Estou aqui novamente. Vocês sabem que o canal é um canal que fala só sobre música e hoje eu estou aqui com o professor Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, querida? Como Bem, vai? tô bem, graças a Deus. Gente, e assim, o meu convite com o professor Pedro foi um convite especial porque nós sabemos que o canal já fala sobre música, que é o nosso foco. E o Pedro, além dele ser professor de arte, ele é músico. É músico ou musicista que fala? Músico. É músico. Legal. Pedro, a primeira pergunta é uma pergunta complicada. Vamos lá. É uma pergunta profunda, profunda. Pedro, quem que é o Pedro? Bom, que pergunta. Bom, eu sou um cidadão brasileiro, nordestino, baiano e nascido de uma família que não é família de músico, mas há uma questão aí, porque o meu nome é Pedro de Souza Mota Neto e eu querendo buscar origem, por que eu me propus a ser músico, eu fiquei sabendo que o meu avô era músico. E engraçado que ele teve duas mortes. Ele teve a morte natural e uma segunda morte que foi toda a obra dele, porque ele era um músico que escrevia música mesmo, mas era boêmio, e a minha avó, a minha avó por parte de pai, pegou todos os escritos musicais, toda aquela obra que pautou a vida dele, colocou em uma coivara. Coivara é uma espécie de galhos secos, e pegou toda a obra dele, colocou em uma coivara, como se diz lá no interior, e tocou fogo. Essa Então, foi a segunda morte. essa foi a segunda morte, né? E muito tempo depois, eu questionando meu pai, né, sobre a origem da família, sobre a genealogia, e aí ele me falou que o pai dele era músico, né? E por incrível que pareça, espiritualmente, né, que a gente não dá para questionar essas coisas metafisicamente falando, eu fui o único dos 4 filhos, né? Eu sou de uma família de 4 filhos, eu sou o segundo, aí tem uma menina e depois tem um caçula. Então somos em 3 irmãos, homens e uma mulher. E eu que saí com o nome do meu avô, né? Pedro de Souza Mota, neto, porque eu sou neto dele, e eu sou o único músico na família, então tá explicado. Nossa, gente, olha que bacana, né? Eu sempre falo que a música, para mim, ela é uma questão muito profunda, porque ela faz parte da história da minha vida, e o que eu sou, muito do que me representa, tem muito a ver com as músicas que eu ouvi na minha infância e com as músicas que eu escuto hoje. E aí ouvir você falar, Pedro, que
a música, ela acompanhou vocês de geração em geração, né? E espiritualmente falando, né, me traz muita alegria, Sim. né? Me traz porque eu percebo que a música ela tem um papel representativo para cada ser humano na sua individualidade. Sem dúvida, sem dúvida. E voltando à questão da minha origem, eu como nordestino, eu ouvi muito Luiz Gonzaga, ouvi muito Jackson do Pandeiro, não é? Todos aqueles cantores que faziam parte do cancioneiro popular, eu ouvi muito quando criança. Então, existia assim, as 10 mais do dia. E aí eu tinha uma técnica, né? Eu tinha um rádio que não era meu, era do meu pai, e eu pegava as pilhas, quando elas estavam gastas, eu as colocava no compartimento da geladeira, no congelador, e deixava ela durante o dia e durante a noite carregando no congelador. Era Ai, que incrível! né? Era o que nós usávamos para ter um pouco de carga, para eu recolocar no rádio, e quando chegava de 6 até as 7, porque às 7 horas ou às 19 horas era a hora do Brasil, né? Então, de 18 horas até às 19 horas, eu ouvia todo aquele processo musical que gerava durante a semana ou durante até o dia mesmo, né? Então era um momento que você esperava. Exatamente. Então eu ficava assim, fascinado com o que eu via. Então eu vi muitas coisas do cancioneiro popular e que enriqueceu o meu repertório posterior a toda essa coisa, né? Porque nós não tínhamos televisão, não era como hoje que tem a tecnologia, a gente tem um acesso muito fácil tecnologicamente à informação, mas eu estou falando isso de 50 anos atrás, né? Então isso foi muito importante na minha formação musical, eu ter começado, como certamente a maioria dos músicos brasileiros começaram dessa forma, ouvindo um rádio no coreto da praça, onde passava músicas daqueles cantores e compositores maravilhosos, como eu acabei de falar aqui, alguns, né? A exemplo do Jackson do Pandeiro, a exemplo do Luiz Gonzaga. Então, a minha formação partiu daí. E também no meu universo da música negra, africana, afro-brasileira, porque eu sou de Salvador, Bahia, é uma cidade que é 90% de negros e mestiços, né? Então, toda a minha influência, ela vem dessa questão da música africana também. Nossa, que bacana, né? Que história, hein, Pedro? Opa! Que bacana saber quem é o Pedro. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu sempre faço para todos que vêm nesse canal, que é a importância da música na tua vida. O que isso significa? Pois bem, reportando a minha fase de criança, já começou daí, né? Que na escola eu ficava contemplativo, a escola dava para olhar assim o horizonte e lá o mar, lá no fundo. Então eu ficava muito contemplativo e não prestava atenção na aula. Na aula da professora, porque eu, na verdade, usei uma pedagogia na época que foi justamente o meu braço. O meu braço foi o meu primeiro violão. Hoje eu falo isso para os meus alunos de violão, onde eu aprendi a compor assim, os primeiros acordes básicos. Então eu colocava 6 linhas horizontais, que são as 6 cordas do violão, e 3 linhas apenas vertical, que fazem parte dessa parte do violão que a gente chama de trácito, né? Então, colocava o primeiro, segundo, terceiro trácito no meu braço, e aqui eu aprendi todos os acordes básicos, Ré, maior, Mi maior, Dó. Então, essa foi a minha pedagogia, porque quando eu peguei no violão, eu já não tive muita dificuldade em aprender essas músicas fáceis, que eram com esses acordes básicos. Então, voltando à escola, a professora ficava pé da vida porque eu não prestava atenção na aula dela. Só tocando violão no braço. Só tocando violão no braço e contemplativo. Ela disse para minha mãe que era para procurar um médico, um psicólogo, porque achava que eu não girava bem. E a psicóloga, minha mãe me levou, a psicóloga falou para minha mãe, a senhora já perguntou
ao seu filho se ele gosta de música, porque ela fazendo anamnese, né, e conversando comigo, ela veio entender que o meu universo que eu gostava mesmo era de música, eu não gostava da aula dela, eu queria ouvir e tocar aquelas coisas que eu ouvia durante o dia, quando eu ligava o rádio, né? Então foi bem assim meu envolvimento com a música, e até porque o Nordeste respira música, a Bahia, Salvador respira música 24 horas. E só fazendo uma observação, você vê que desde criança nós escolhemos a nossa habilidade. Sim, sem né? dúvida. Que você retrata que a sua habilidade já era querer a música, que você Perfeito. fazia o desenho das cordas do violão no braço. Então, nós já vamos começar a reportar isso, a representar isso e reproduzir desde a nossa infância. Sem dúvida. E uma das primeiras músicas, eu vou tocar a introdução aqui, era de um cantor chamado Fernando Mendes, que era mais ou menos assim. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi no violão. E ela é linda, né? Ela é linda, né? Essa introdução que a gente ouvia muito no rádio, eu ficava olhando um colega meu fazer e pedia o violão emprestado e ia tentar, na observação, eu chegava em casa, pegava o violão dele e ia tentando. Agora, existe a questão da habilidade inata. Isso facilitou muito a minha vida, porque eu não tive um professor. Então, foi assim, ouvindo, praticando no meu braço, e aí eu consegui passar para o violão. E mais tarde eu vim entender que essa é a pedagogia que eu usei na época para conseguir tocar a primeira música, que foi essa do Fernando Mendes, não é? Então, assim, muito me alegrou quando eu consegui tocar os primeiros acordes no violão. Como a gente não tinha... a gente tinha muito tempo, né? Não era a época corrida de hoje, com o advento da internet, da globalização. Então, tudo é no imediatismo. E naquela época não era. Então, a gente passava mais tempo, né, envolvido, namorando o instrumento. Porque, na verdade, gente, é um verdadeiro namoro, né? Se você... eu costumo dizer que o violão, ele te abandona se você não ter essa relação de cumplicidade. Não só o violão, mas sobretudo qualquer um outro instrumento, né? Então, na época, eu tive essa relação de dependência com o violão, porque as crianças iam jogar bola, os colegas iam para a praia jogar bola, e eu gostava de ficar com o violão e aprender a maioria do cancioneiro popular, juntamente com outras pessoas que fizeram parte da minha formação, entendeu? Poxa, Pedro, que bacana, né? Muito então, bacana. Já foi um relacionamento construído desde a sua primeira infância, da né? minha primeira infância, justamente. Que legal. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui que eu estou com a minha cola. O que a música representa para você na sua formação como ser humano? Hoje, você, assim, se enxergando já com a idade que você tem, olhando lá para trás, e aí, no decorrer da sua vida, como você enxerga nessa sua formação a música? Ela, na verdade, ela foi, assim, incisiva na minha formação, né? Porque foi através da música que eu me envolvi com o conhecimento, por incrível que pareça, né? A música, ela me trouxe João Gilberto na minha vida, ela me trouxe Caetano Veloso, ela me trouxe Pixinguinha, ela me trouxe Dorival Caymmi, Jorge Amado. A partir daí, nessa relação com esses compositores e a poesia incluída nas músicas, que foi me despertar para a leitura. Olha só, né? Porque eu queria entender o que determinadas frases contidas na melodia queria me dizer. Entender as palavras, né? Entender as palavras, não é? Então, todo esse universo poético, escrito e musicado me transformou, assim, me levou à leitura. Olha que importância a música tem.
E tem um agravante aqui, gente. Eu não gostava de matemática. Eu detestava matemática. Aí que entra o X da questão. Aí que entra o X da questão, né? Porque, na verdade, eu tive professores e professores. Eu tinha um professor chamado Staffa, que ele me fez tomar ódio da matemática. E isso eu só vim um dia fazer uma equação com fórmula de Bhaskara, talvez, né? Depois que eu me envolvi na leitura musical. Não é? Porque a música em si, a matéria, a música, os fundamentos da música, a melodia, a harmonia, ritmo e a própria leitura, a escrita musical te faz refletir. Você se reporta ao universo histórico da humanidade, não é? Porque a música ela é universal. Né? Às vezes eu fico questionando por que a música não está contida na literatura. Eu vejo assim, aulas de literatura. Só um professor, que lamentavelmente ele faleceu ano passado, foi o grande Jorge Portugal, que ele dava aula de literatura, incluindo a música, porque a música ela faz parte de todos os períodos históricos da humanidade. Então eu não consigo entender como uma pessoa dá aula de literatura, né, perpassando pelas épocas, e ela não menciona a música, porque ela é tão pertinente quanto outras manifestações artísticas, né? Só que a música ela é álgebra. E você só vai entender isso quando você se envolve no universo da música escrita, de todo aquele compilado, não é, gráfico, cheio de símbolos, mas que você tira do abstrato e coloca no concreto através da escrita musical, onde você aprende fração, a equação, né? Porque se a gente parte para analisar os períodos, por exemplo, quando a gente fala de forma musical, a gente se reporta ao século XVII, ao século XVI, não é? De como foi concebida a forma musical. E hoje, em pleno século XXI, todos os grandes compositores, sejam eles eruditos e populares, não tem mais o que mastigar, porque já foi tudo mastigado há 400 anos atrás. Então, a forma, ela tem uma equação, não é? Ela Exatamente. é A, B, A mais B, C. Então, a gente usa uma equação matemática, né, para a gente entender a forma musical. E ela está presente também, não só na concepção da música, mas, sobretudo, na concepção da forma, se a gente quiser equacionar a forma. Então, a gente tem essa relação matemática com a música, a gente tem a relação escrita com a música, a gente tem uma relação histórica, a gente tem uma relação geográfica, a gente tem uma relação física, porque música é movimento. Olha a importância da música. A gente trabalha todos os universos, né, que são pertinentes e é à muito relação importante. humana. A música ela é vibração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive alunos surdos que fizeram trabalhos musicais comigo. Não precisa ir muito longe. O próprio cego, né, Deficiente seja, visual, onde ele capacita, ele aguça os seus outros instintos através do som. Através do som, não é? Por que eu estou dizendo isso? Eu tive uma experiência assim, maravilhosa no metrô da Barra Funda, que eu conheci uma deficiente visual e ela me pediu para que eu a conduzisse até a plataforma e eu fui pegá-la pelo braço. Ela, não é você que me pega, sou eu que te pego. Então ela me pegou pelo braço e aí conversamos, uma pessoa assim, extremamente inteligente, simpática, e ela falou assim, nossa, como você é alto. Eu disse, como que você sabe que eu sou alto? Porque o som está vindo de cima para baixo. Olha que bacana! Assim, a música, ela aguça os outros, né, sentidos. Poxa, que bacana, né? A importância da música, realmente. Pedro, quais os ritmos musicais que você mais gosta? Porque a gente não pode deixar de falar disso, né? Como eu sou baiano, o ritmo que mais me envolveu foi o ritmo africano, né? Que é o samba. O samba. Né? Nós estamos para o samba, assim como o norte-americano está para o jazz e o blues.
porque são manifestações dos nossos queridos Manifestações ancestrais, culturais, né? Culturais, étnicas, étnicas, raciais. exatamente. Não se usa mais essa questão racial, Não. porque disse hoje que é apenas uma raça, a raça humana, mas já usou-se muito esse termo. Sem E, dúvida. e a música ela está agregada a isso, as Agregada. questões étnicos raciais. Raciais, e sobretudo a música africana, né? Porque Exato. a gente tem essa cultura maravilhosa que para mim é a número 1 do mundo por conta dessa mistura étnica que nós temos aqui no Brasil com os nossos queridos moradores da floresta, que são os indígenas, com os nossos irmãos oriundos dos irmãos escravizados que vieram escravizados para o Brasil e para o próprio europeu, né? Então essa fusão nos deu essa linguagem maravilhosa que é a música brasileira, a música popular brasileira e o samba, que é patrimônio da humanidade. Né? Manda um trechinho de um samba aí para nós, né? uns 30 segundos de samba aí. Mas eu só ponho um bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim, quando ele pega no pandeiro no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba. Eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a grande confusão, mas em compensação eu quero bugue-ugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá de novo. Eu quero ver a grande confusão. Muito bom, Pedro. Nossa, Pedro, e assim, eu tive o prazer, a satisfação de te conhecer e ter feito um trabalho com você nesse ano. E perceber o quanto você é bom na música, né? O quanto você conseguiu envolver, né, os alunos, a escola, né, as aulas que você fez que envolvia a música. Sim, eu percebi a percussão, né? Trazendo isso para uma comunidade tão carente, na qual nós tivemos o prazer de estarmos inseridos, que para mim é uma satisfação estar inserida nessa clientela, nesse público. Por quê? Porque eu vim da periferia, né? Então eu conheço as deficiências da periferia, eu conheço as carências da periferia. Perfeito. Eu sei o que esse público espera de nós, porque eles estão ali com os olhinhos ali esperando alguma coisa de nós. Sem dúvida. Todos os dias. E somos formadores, sim, né, de opinião. Somos formadores de opinião. Ajudamos na formação do caráter também, formação do cidadão quanto papel representativo na comunidade na qual ele está inserido. Então foi um ano muito bom, foi um ano assim que eu aprendi bastante com você. Né? Nós aprendemos, né? Eu digo que nós estamos o tempo todo aprendendo. Somos meros alunos, né? Sociais. Conhecimento, ele não é estanque, né? Verdade. A gente está num processo até a gente partir. A gente está dentro desse contexto. O processo, uma palavra muito importante. Estamos no processo. Pedro, e assim, a última pergunta, ela é uma pergunta que eu pego bastante com todas as pessoas que participam aqui do canal, porque ela é uma pergunta que tem a ver também com a minha história de vida, que representa também a sociedade na qual estamos inseridos, quanto às músicas na periferia, o que mais predomina como estilo de vida, estilo musical, nós sabemos que é o funk. Perfeito. E o que você, quanto pessoa, tem para nos dizer em relação a esse ritmo musical, que é um ritmo musical que eles adoram, que tem também, nós sabemos que tem sua parte nociva e tem sua parte contributiva. Eu não tenho nada contra ao funk. Na verdade, a expressão funk, eu não sei se tem muito a ver com o verdadeiro funk, que é American Music, ou seja, Black Music, né? A música negra americana,
que foi idealizada, criada pelo grande mestre James Brown, né? Que se não fosse James Brown, Michael Jackson não existiria. Ponto. O funk que se faz aqui no Brasil, que eu gosto muito, porque ele tem uma vertente da música africana, né? O ritmo, ele é africano. Se o ritmo é africano, afro-brasileiro, faz parte da nossa cultura. Porém, a poesia que me deixa um tanto assim, um quanto entristecido, justamente porque, lógico que tem elementos, tem pessoas que fazem uma música séria com funk. Porém, a poesia que, sobretudo, deprecia o nosso oposto, que são as mulheres, é que me deixa entristecido diante de um país extremamente machista como o nosso. Então, essa questão eu coíbo. Todo tipo de preconceito e racismo e intolerância. O machismo é uma intolerância que permeia a nossa sociedade e ela, lamentavelmente, ela está inclusa nas músicas, né? Ana, talvez falte orientação, né? Sem dúvida. Porque é dentro daquele universo, dentro daquela realidade, né? Que a gente tem que aceitar que é nós uma temos que realidade. aceitar que o pessoal da periferia está inserido, está envolvido. Foi como eu te falei, hoje eu tenho o prazer de trabalhar dentro da periferia, porque foi o universo que eu vim, que me formou como cidadã. E então, eu também. Então, talvez falte orientação para esses meninos, para essas meninas, porque eu percebo aqui nessa plataforma o quanto espaço para música, ritmo, movimento funk está crescendo. Sim. E o tanto de meninos e meninas boas que tem fazendo rima, porque a rima é um gênero literário da língua portuguesa. Exatamente. Então, o versar, né? É necessário incentivo, sim, claro. É necessário formação e oportunidade. Só pegando a sua linha de raciocínio, existe uma vertente musical que é chamada de beatbox. Beat, batida, box, caixa, né? Então, o moleque faz o beatbox, e o outro começa a versar, né? Usando a linguagem, né? Recentemente, eu no metrô de São Paulo, veio uma guria, duas gurias, né? Uma fazendo beatbox, né? E a outra começou a versar, e ela versou no vagão que eu estava presente, chegou para mim, começou a versar e falou o nome de professor. Para minha surpresa, aí eu disse, eu sou professor. Ela, eu sei, você foi meu professor. Olha, então, ali eu sei que foi uma cria do trabalho que nós fizemos, mostrando a seriedade da música, a importância da música popular. Eu estou falando de música popular, né? Das manifestações populares que é tão rica nesse querido Brasil. Gratificado por ela ter sido a minha aluna, né? E fazendo música que é... versos e rimas, né? Versos e rimas, e que faz parte do povão, como a gente fala na gíria, das quebradas, né? Sim. Então, a gente tem que aproveitar essa galera, porque tem pessoas maravilhosas que não têm visibilidade, porque não tem oportunidade. Não tem oportunidade. E foi como você falou, estar no metrô é um grito de que estou aqui. Sem dúvida. Eu existo. Eles estão gritando. Né? Eles estão gritando. Eu estou aqui. Eu sei fazer verso, eu sei fazer rima, mas eu preciso de incentivo, eu preciso de orientação, eu preciso de oportunidade. Eles sabem fazer, mas eles não sabem como fazer. E tem um agravante, não existe espaço justamente por ser uma música de periferia e ser música de preto, né? Então, exatamente. Se a gente para analisar, a música de preto ela ainda é combatida. Lamentavelmente, porque a gente vive em um país... combatida pelo preconceito. Pelo preconceito. Em pleno século XXI, a gente vive em um país extremamente racista, né? Eu tiro por minha cidade, Salvador, Bahia, que se a gente para analisar, o branco se apropria do universo da música preta, da cultura preta. E quem fica milionário são esses artistas brancos, a exemplo de Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, mas não tem ninguém milionário preto. A exemplo do Lazo,
que é um grande cantor de Salvador. Ele é mais conhecido fora do que aqui dentro. Do que dentro do país. Não é? Então, existe essa coisa lamentável que a gente convive e tem que digerir goela abaixo sem querer digerir. Não é? Verdade. Porque a gente vive em um país extremamente diversificado e toda a nossa cultura, eu afirmo, volto a reafirmar isso, toda a nossa cultura maravilhosa, a cultura popular, não existe em país nenhum, só aqui no Brasil. E, lamentavelmente, ela não é valorizada porque nessa cultura está incluída a manifestação africana. Legal, e a gente Pedro. vive em uma sociedade extremamente racista, né? Exato. Mas a gente só vai mudar isso com conhecimento e educação. Não tem outro caminho. Exato. Pedro, estou muito agradecida de ter feito esse vídeo com você hoje. Para mim foi de extrema importância e para quem está assistindo é de extrema utilidade também. Poxa, eu que agradeço. Para mim nós foi um sabemos. privilégio de estar aqui. Gostaria de falar mais, mas a gente ainda tem que compilar esse vídeo aí, né, Paula? Verdade. Mas para mim foi um privilégio, eu estou assim, muito envaidecido pelo seu convite e aberto para novos convites, tá bom? Legal, vamos fazer um fechamento, Pedro? Vamos. Bom, essa música que eu vou cantar, gente, ela é de um cantador da Bahia, do sertão da Bahia, chamado Jatobá. E por incrível que pareça, essa música tem mais de 35 anos, mas parece que foi feita hoje. Então, é imperativo que nós tenhamos, né, essa relação com a natureza, porque ela está sendo a cada dia destruída. E para vocês é uma forma de protesto. Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúna, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba.